Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 25. Gênesis 25, vamos ler do versículo 21 ao versículo 28. Quem encontrou diz amém. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo o corpo coberto de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito de caça, homem no campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Deus, ele tem um plano perfeito para cada um de seus filhos. Ou seja, Deus tem um plano especial para a sua vida. E nós precisamos acreditar na promessa de Deus para as nossas vidas. Por mais que exista a soberania de Deus, um Deus soberano, um Deus que governa, um Deus que tem um controle de todas as coisas sobre o universo, mas além disso, exige também o livre-arbítrio, ou seja, você pode escolher, mesmo Deus sendo soberano, tendo o controle de todas as coisas, você pode escolher como você vai trilhar e viver a sua vida. Essa é a razão porque muitas pessoas têm a vida feliz, uma vida abençoada, e eu estou falando de você. Mas também existem pessoas que, inclusive neste exato momento, estão perecendo, estão tristes, moribundos, não sabem o que fazer da sua vida. Por quê? Porque trilharam caminhos alternativos que não era do agrado do Senhor. Então, ou seja, existem caminhos que para o homem parece bom, mas o final é morte. Mas existem também caminhos que o Senhor tem, escrito para cada um de nós. E se nós entrarmos por esse caminho, a palavra de Deus vai dizer que nós vamos comer o melhor desta terra. Então, ou seja, nós não podemos desistir do caminho que o Senhor trilhou para nós. Porque se nós desistirmos, nós vamos trilhar um caminho alternativo. E todo caminho alternativo é um caminho feito de atalhos. E sempre que você toma um atalho para a sua vida, você pode ter certeza que o final não será o melhor. Geralmente eu vejo pessoas, e a gente acompanha muitas delas, as pessoas falam assim: pastor, por que comigo parece que nada dá certo? Parece que eu subo 10 degraus, mas quando eu vou ver eu já desci 15. Parece que o negócio sempre tem alguma complicação. Nós precisamos confiar toda a nossa vida ao Senhor.
Nós precisamos acreditar que existe um Deus que, além da promessa que Ele fez para nós, Ele é poderoso para cumprir todas elas. E nós não podemos simplesmente criar atalhos na nossa vida, correr atrás de coisas que o Senhor não colocou para a gente correr. Porque se a gente fizer isso, você pode ter certeza que o caminho curto, que era para você chegar rápido, vai demorar um pouquinho mais. E eu tenho certeza que todos que estão aqui querem ter um futuro brilhante, querem experimentar algo de Deus para as suas vidas, né? Querem viver o melhor. Eu creio nisso. Mas infelizmente, existem pessoas que não aceitam as condições dos céus para elas. Deus tem algo reservado, algo especial, algo grande, algo gostoso, algo lindo e perfeito. Mas mesmo Deus querendo entregar o melhor, a pessoa, por sua própria escolha, prefere o pior. Irmão, vai entender um negócio desse. Deus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você entrar pelo caminho que eu estou colocando, você vai ser feliz. E existem pessoas que, mesmo ouvindo que Jesus é o caminho, ele busca um caminho alternativo para viver a sua vida do jeito que pensa, do jeito que acha, da maneira que ele entende que é a melhor para ele. E é sobre isso que eu estou falando. Existem caminhos que não tem nada a ver com os caminhos dos céus para você. E você precisa ter percepção quando você está saindo fora daquilo que o Senhor escreveu para a sua história. Porque eu sei quando eu estou trilhando um caminho, alternativo. Quando eu vou entrar, eu digo: opa, esse não é o caminho. Não sei se já aconteceu com você. Isso acontece muito quando você está dirigindo e o GPS fala assim: entre à direita. Aí você vai entrar lá no Rio de Janeiro à direita, sem você conhecer o caminho, porque geralmente ele te dá um atalho, um lugar mais rápido, um caminho alternativo, para você sair do congestionamento. E quando você vai ver, já era. Não tem como voltar atrás. Por isso que pedra tirada, palavra proferida e leite derramado, não tem como voltar atrás, irmão. Se lançou a pedra, vai atingir alguém. Amém? Se ligou o foguinho, pode ter certeza que o fogo vai subir, o leite, vai se derramar. Não tem como voltar atrás. E na maioria das vezes, a palavra, quando proferimos, ela tem um destino. E ela vai germinar, ela vai crescer. E infelizmente, algumas pessoas vão colher aquilo que não estavam querendo colher, por causa da palavra. Então, muito cuidado com o que sai da sua boca. Deus tem um controle do universo, sim ou não? Sim. Mas você também tem um controle da sua vida. Quando Deus criou o jardim, plantou o jardim ali, colocou o homem, você pode ter certeza que Deus falou assim: você escolhe. Ele não é soberano? Ele sabia que o homem ia cair? Sabia ou não sabia? Então ele colocou de propósito? Sim ou não? Sim, ele colocou de propósito. Ele quer saber se realmente você quer servir a Ele. Ele quer saber. Por isso que Ele coloca. Ele vai colocar caminhos para você trilhar, para que você seja experimentado no caminho, para que você cresça, para que você amadureça. Essa é a vontade de Deus. Deus, Ele tem o controle. Olha o que diz lá Daniel. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas. E com Ele mora a luz. Ou seja, até quem está em trevas Ele sabe. Por isso que não tem como a gente maquiar. Não tem como a gente falar que a gente é sem que a gente não é. Não tem como a gente mostrar para as pessoas aquilo que a gente não está vivendo. Por quê?
porque é nítido que os caminhos alternativos não trazem brilho para as nossas vidas. Mas Jesus não. Ele é a luz, e com Ele é o habitador da luz. Então todas as vezes que você caminha pela luz, você pode ter certeza que Ele vai iluminar o seu caminho, e as coisas serão mais fáceis, porque é assim que Ele faz. Ele estabelece todas as coisas. Você vai ver ao longo das Escrituras, pega a palavra para ler, você vai ver Deus abençoando a vida dos profetas, a vida dos patriarcas, Deus fazendo coisas por meio dos apóstolos, e hoje não é diferente. Deus também quer fazer coisas por nosso intermédio. Ele quer usar a nossa vida para que a gente alcance aquilo que Ele tem para a nossa história. A sua história tem um final feliz. Agora, é você que decide. Os caminhos do Senhor são caminhos melhores, mas os caminhos alternativos sempre vai levar você para a ruína. Por isso que o homem deve examinar o seu coração. É por isso que o homem deve examinar as Escrituras, porque dizem conter nela a vida eterna, e são elas que testificam do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus tem planos extraordinários para você. Agora trilhe pelo caminho da verdade, busque o caminho do Senhor, e você vai viver bem, você vai sorrir. Já viu? Porque passa o dia, parece que o tempo está voando tão rápido, que a gente não tem tempo mais nem de sorrir. E se alguém ri perto da gente, a gente acha até estranho. O que foi? Você está feliz da vida, você tem o fruto do Espírito, o Espírito do Senhor está movendo a tua vida, as coisas estão acontecendo, Deus está fazendo, Deus está gerando, você está animado e empolgado, enquanto outras pessoas estão moribundas, por causa dos caminhos alternativos. Existe tempo para todo propósito debaixo do céu. E o teu propósito vai se cumprir. Então, tenha paciência. Tenha paciência. Vai no hospital para você ver. Está escrito lá, paciente. Você não quer ser atendido? A barriga não está doendo? O negócio não está estreito, a cabeça está pronta de explodir. Você não sabe o que tem. E esse médico que não atende, está lá, paciente. Seja paciente. Quantos aqui já levantaram e disseram: como é que é? Vai atender não? Estou aqui tanto tempo. Já aconteceu isso com você? Ou só comigo? Isso acontece por quê? Porque nós somos imediatistas. Nós queremos que a coisa aconteça como um passe de mágica. É igual oração. Chegou um irmão aqui e disse: pastor, ora por mim que eu estou com dor de cabeça. Eu orei. E aí? Não aconteceu nada, pastor. Não estou tomando a dor então. E tenha paciência. Se que com a oração não resolve, Deus deixou os homens da terra para isso. Mas a gente precisa ser paciente, para a gente permitir que a bênção de Deus venha alcançar as nossas vidas. Que assim, irmãos, as minhas atitudes, elas podem retardar e até mesmo anular a bênção que o Senhor tem para mim. As minhas escolhas podem retardar e podem anular. Tem gente que está dizendo: por que eu não consegui ainda alcançar aquilo que Deus tem para mim? Porque você mesmo retardou o processo. Alguns estão no mundo, já anularam aquilo que Deus tinha. É por isso que tem gente, eu conheço muitas pessoas que tinham um propósito grandioso, pessoas que eram instrumentos de Deus, que Deus usava de uma forma tão poderosa, que eu falava assim: uau! Mas hoje se perderam no meio do caminho. A pergunta é: Deus errou? Deus não erra. Agora, as nossas escolhas podem sim retardar ou até mesmo anular a bênção de Deus para a minha vida. Por isso tem muita gente até partiu dessa,
não está mais nesse plano. Porque elas mesmas cavaram suas covas, por causa dos atalhos. Eu vou por aqui, saída pela direita, quando vai ver, irmão, não tem como voltar atrás. Você quer ver um exemplo clássico? Quem lembra de Saul? Saul tinha a bênção de Deus, ele era o primeiro rei de Israel, e ele faz algo que não era para fazer. O sacrifício não era ele para fazer, mas ele foi lá e fez, porque ele criou um caminho alternativo. E quando ele faz isso, o profeta chega e diz: o que tu fez? Se tu tivesse esperado mais um pouquinho, tu tinha confirmado, não só sobre você, mas sobre toda a linhagem da tua casa. Mas porque você se precipitou, rasgado agora foi o reino da tua mão. Deus levantou outro no teu lugar. Deus levantou um homem segundo o seu coração. Irmãos, Deus sempre vai levantar alguém. Nós não somos os melhores, mas quando estamos no caminho, fazendo aquilo que é para ser feito, mesmo não pedindo absolutamente nada, Deus entrega tudo. Deus entrega tudo. Por isso você não pode pular as etapas estabelecidas por Deus. Se Deus falou, acredite. Não viva ansioso em busca de algo que Deus já disse que ia te entregar, porque Ele é fiel, Ele vai te dar, mas na hora certa, não no teu tempo. O problema é que nós queremos agora. Sim ou não? Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que você pensa a respeito da tua vida, talvez não seja aquilo que Deus projetou para você. Pastor, mas é o que eu quero. São caminhos alternativos, que Deus não disse, mas se você trilhar, você pode ter certeza que o final não será bom. Papai, eu amo tanto o Joaquim. Você ama, mas eu acho que o Joaquim não é para você. Papai, mas meus olhos brilharam quando eu vi Joaquim. Caminhos que talvez não sejam os caminhos, e hoje a pessoa diz: por que eu não esperei pela pessoa certa? Porque não pode reclamar daquilo que você permitiu. Os caminhos alternativos, eles não podem ser modificados. Você vai ter que colher aquilo que você semeou. Por mais que Deus seja misericordioso, irmão, porque Deus, eu acredito que Deus muda caminhos. A gente está trilhando um caminho ruim, e Deus, com sua misericórdia, através da sua palavra, nos alcança, envia alguém e diz: ei, saia desse caminho, o caminho é esse, e a gente sai do caminho errado, entra no caminho certo, é a nossa vida endireita. Eu acredito nisso. Mas quantas pessoas não podem hoje voltar atrás e estão vivendo um pesadelo por causa de suas escolhas? Os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Você sabe por quê? Porque o caminho do Senhor é perfeito. Se Ele te colocar num caminho, você pode ter... Irmão, não se preocupe. Não se preocupe. Se Ele te colocou no caminho, vai ser o melhor caminho para a tua vida. O que você precisa fazer é ter paciência e acreditar, porque pode ter certeza que vai dar certo. Mas está demorando. Tenha paciência. Não se apresse, que se você não se apressar, irmão, o negócio vai ficar claro. Essa história que nós lemos
História de Jacó, todo mundo conhece. Conhecemos Jacó pelo nome de Jacó é o enganador. Por que Jacó é o enganador? Porque ele nasceu grudado no calcanhar do irmão. Alguns dizem que ele queria puxar o irmão para passar na frente. Eu não acredito nisso. Primeiro, o bebê, não existe isso, né, irmão? Mas enfim, para o sermão ficar bonito, o indivíduo disse que o outro queria tomar o lugar. Mas a palavra de Deus diz, foi o que nós lemos, que Deus tinha dado uma palavra para Rebeca e falado para ela: olha, no teu ventre há 2 nações. Quero te dizer, não se preocupe, porém, aquele que é o maior vai servir o menor. Só que você vai encontrar, quando Jacó se torna adulto, e Esaú também, tem uma hora lá que Esaú está com fome, morto de fome. Irmão, um indivíduo morto de fome, que não sabe jejuar, ele pede a primogenitura por besteira. Infelizmente tem pessoas assim. E ele trocou o direito de primogênito na fome, ó, por um prato de lentilha. Irmão, você não sabe o que é isso. Se fosse pelo menos um churrasco à brasa, um prato de lentilha. Ele simplesmente diz: o que vai servir para mim? Primogenitura agora, eu quero é comer. E ele vai então e come. Primeira hora que ele se sente trapaceado por seu irmão, mas ali eu não vi trapaça. Eu vi simplesmente uma oportunidade que ele teve. E as oportunidades são assim, elas vêm e passam. É ou não é? Lembra de Davi, quando teve a oportunidade? Ele chegou um menininho, ó, pequenininho, ruivo, magrelo. Aí ele viu um gigante gritando, cantando alto. E ele falou: o que vão dar para quem venceu o gigante? Ah, tu não está sabendo não? Vai casar com a filha do rei. Que mais? E foi falando, ele disse: estou dentro. Chegou para o rei e disse: ninguém quer lutar não? Eu vou lutar. E é assim que funciona. As oportunidades, elas aparecem. Só que elas aparecem e passam. Então você precisa estar atento quando Deus gerar oportunidades para você pegar. Jacó também enganou seu pai, mentiu, ser quem ele não era. E quantas pessoas são assim? Elas querem, ser o que não são. E infelizmente perdem a oportunidade de viver aquilo que Deus tem para elas. Tem gente que se compara com a outra, já viu isso? Eu já vi gente que faz o cabelo até igual, né, pessoal aí de Hollywood, se veste igual. Esses dias eu vi um cara com a cara de lagarto, porque para ele disse que aquilo ali era tudo perfeito, era o que ele queria virar, a língua assim parecendo um triângulo. Eu digo: meu Deus do céu, como é que tem um sonho desse? Cada um tem seu sonho, cada um tem sua loucura, mas nós precisamos compreender o que Deus está falando aos nossos corações acerca da comparação. Porque você é único, você é única, ninguém é comparado a você. Jacó, ele olhava para ele e dizia assim: poxa, eu não sou igual ao meu irmão é perito em caça, o bicho rebenta, e eu não, olha o jeito que eu sou, né? É igual aquela musiquinha daquela antigamente, não sei quem lembra, mas eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Quem lembra? Ah, vocês é da minha época, né? E eu gostava da parte que a gente cantava: eu sou rico, 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 de marré, marré, marré. Não era coisa feliz daquela época. Hoje não tem tempo nem para reunir, né? Porque todo mundo está com pressa, cada um está correndo atrás das suas coisas. Mas a gente precisa aprender
Não se compare. Você é único nessa terra. E Deus te escolheu com um propósito. Você pode ter certeza, existe um propósito na terra para você, e você precisa trilhar por ele. Então o que eu aprendo com essa história? Jacó, por mentir, por trapacear, por fingir ser quem ele não era, ele criou um muro entre ele e seu irmão. Seu irmão ficou com tanta raiva. Depois você lê a história e chegar em casa, porque a história é longa, mas não tem como não chorar olhando para a história de um irmão enganando o outro. E ele grita, ele chora e diz: meu pai, não resta nenhuma bênção para mim. E ele diz: não, eu entreguei tudo para o seu irmão. E ele, naquele momento, ele diz assim no texto, que a partir daquele momento, ele disse: os dias do meu irmão estão contados, eu vou matá-lo. E ele decidiu matar. E a mãe que aconselhou, porque a mãe era o seguinte: amava Jacó. O pai amava, Esaú, porque Esaú caçava e dava caça para ele. Então olha o lar, como é que um lar bagunçado, quando você tem preferências. Um preferia um, outro preferia o outro. Gerou um transtorno dentro da casa. Jacó teve que fugir para não morrer. E passou 20 anos longe do seu irmão. Quanto tempo? Foi embora. Você sabe o que ele fez? Ele faz como muita gente faz. Você quer saber? Eu vou para uma cidade nova e vou arrumar um emprego. Agora sim eu vou arrebentar, porque o que eu estava precisando era de um emprego. Só que o emprego não ajeita o passado. Não adianta. Você pode ir para onde for, você pode escolher, sabe, os lugares que você bem escolher para você viver e habitar. Mas se você não consertar o seu passado, você pode ter certeza que a sua vida continuará sendo torta. Por isso você precisa arrumar o seu passado. Aí Jacó diz: quer saber, eu tenho que casar, que eu acho que está faltando uma mulher para a minha vida. Encontrou uma, que os olhos brilharam na hora. Ele diz: uau, essa Raquel é linda demais, vou casar com ela. 7 anos, o pai disse: você trabalha, eu te dou ela. Ele dormiu e no seu pesadelo, quando ele abriu o olho, quem estava no lado da cama não era Raquel, era Lia. Faltou ele cantar: eu amo Raquel e não Lia, eu era analfabeto e não sabia. Perdeu a oportunidade. Foi enganado, porque assim, na vida você engana e você é enganado. Porque é uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aí ele então diz: por que você fez comigo isso? Ele diz: não, agora você trabalha mais 7 que eu te dou Raquel. Agora ele não tem só uma, ele tem 2. Uma já era o problema, e 2, meu pai. Lá na frente ainda arruma concubina, e o negócio vai ficando estreito para ele. Teve o seu salário mudado mais de 10 vezes. Por causa de quê? Sua semeadura, seu engano, sua vida torta. Você sabe qual era o problema de Jacó? É o problema de muita gente. Ou eu vou generalizar, o nosso problema é o pecado. É o pecado. Porque o pecado é que cria um muro de divisão. É o pecado que nos tira perto do Senhor. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação, ou seja, cria um muro entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O caminho alternativo de Jacó
levou ele a experimentar tudo isso que ele está vivendo agora. E ele está chorando. Ele não tem mais uma identidade de filho, porque é isso que o pecado faz, ele rouba a sua identidade de filho. Olha o filho pródigo, perdeu a identidade de filho, por causa de quê? Suas escolhas. O pecado aprisiona as pessoas, deixa a pessoa numa jaula, e pior de todos, a pessoa é presa pela consciência, porque às vezes a pessoa está até andando livre na rua, mas a consciência está dizendo para ela: você é Jacó, você é enganador, trapaceiro, você acha que ninguém viu, mas o diabo estava lá e ele viu também, Deus também era testemunha. Então o pecado afasta todos de Deus, e cria um muro de separação. Por isso que hoje é o dia da gente derrubar os muros. Por quê? Porque tem muita gente que está vivendo, infelizmente, um caminho alternativo. É o muro que você criou, é o caminho que você estabeleceu, e você precisa dar fim nele hoje, e andar pelo vivo caminho que o Senhor tem para a tua vida. Muros são barreiras erguidas para separar pessoas, cidades, ambientes. E Jesus nos chamou para quê? Para derrubar muros. Eu lembro daquela música lá que eu gostava quando eu era mais jovem. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas. Ei, irmão, a gente fazia uma marcha na igreja, era bom demais, e a gente marchando, e aquele horror de gente rodeando. Eu já fiz bem umas 13 voltas, bora todo mundo marchando, aquele horror de gente, todo mundo dizendo: vamos derrubar as muralhas, porque assim, nós precisamos, voltar à essência que o Senhor tem para as nossas vidas, para a gente derrubar as muralhas que estão, impedindo a gente de romper. Deus tem algo para construir, algo para fazer, e a gente está parado diante do muro. O que você tem que fazer? Entrar no caminho, acreditar que Deus vai derrubar as muralhas. Olha para a história de Josué, o que eles fizeram? Eles só rodearam a cidade, quantas vezes? Vamos lá, me ajudem, quantas? Não, foram 13. Eles arrodearam 6 vezes, e na 7ª eles arrodearam 7. E gritaram, o que eles fizeram? Eles, chega! É isso que você tem que gritar. Chega de viver uma vida de atalhos. Chega de viver uma vida embasada no pecado. Chega de viver por caminhos alternativos. Deus tem o melhor para a tua vida. E Ele vai fazer coisas extraordinárias. Pontes é o que a gente precisa criar e estabelecer. Diga pontes. Derrubar muros e construir pontes. Porque imagine essa história de Jacó, irmãos. 20 anos afastados. Você sabe o que ele decide? A Bíblia diz que ele teve um encontro com Deus. Diz que um dia ele pegou um travesseiro, que todo mundo talvez ia gostar, era uma pedra. E ele estava tão perturbado, que no meio da sua perturbação, ele deitou como aquela pedra, como travesseiro. E a Bíblia diz que ali ele sonhou. Irmão, para sonhar com a pedra como travesseiro, só Deus para dar um sonho. E quando ele acorda daquele sonho, ele diz: o Senhor está nesse lugar e eu nem sabia. Ele não tinha uma aliança com Deus, mas ele faz uma oração, que talvez você deva fazê-la hoje. Ele disse: se o Senhor fazer eu voltar de volta para minha casa, a casa do meu pai, em segurança. Irmão, é lindo demais. O cara estava com medo. Se o Senhor me fizer voltar em segurança,
o Senhor vai ser o meu Deus. E tudo que o Senhor entregar na minha mão, ainda vou te dar o dízimo. Irmão, não importa dízimo. Importa a oração do coração que ele diz: o Senhor será o meu Deus. E a Bíblia diz que ele sai dali convicto, que ele tinha sido transformado. Mas a Bíblia diz que ele ainda luta com o anjo. E o anjo pergunta: como é teu nome? E ele diz: o meu nome é Jacó. Que ele poderia muito bem fazer igual ele fez com o pai, né? Como é seu nome? Meu nome é Esaú. Ele diz: não, eu quero a verdade. Quem você é? Ele diz: aqui está diante de você o pecador, o criador de atalhos, aquele que quis fazer o seu próprio caminho, sem buscar a direção no Senhor. Sou eu, Jacó, enganador. Mas eu quero que o Senhor mude. Me dá a bênção. Irmão, preste atenção nisso aqui. Ele está dizendo: me dá a bênção. Qual era a bênção que ele queria? Ele já era rico. Ele já tinha filhos. Mas ele diz: eu quero a minha bênção. Ele estava dizendo: eu quero mudar de vida. Eu não aguento mais. Eu não estou feliz. E eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E a Bíblia diz: na hora que ele faz essa oração, o anjo toca em sua coxa. E a sua vida nunca mais foi a mesma. E outra, e você sabe por que Esaú não mata Jacó? Porque quando eles estão vindo, vinha um exército de 400 homens com Esaú. Era muita gente. Mas sabe por que ele não mata? Porque ele não via mais o Jacó. Deus fez ele olhar com os olhos de Deus. Ele viu um homem transformado, um homem diferente, um homem que mancava, um homem que não era mais a mesma pessoa. Porque quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Por isso que não tem como voltar atrás. Por isso que não tem como mais entrar pelo atalho. Por isso que não tem mais como você pecar. Porque quem tem um encontro com Deus, a vida é mudada. Muros representam, irmãos, impedimentos. Mas pontes não. As pontes nos ligam. Faz conexão. Nos colocam no lugar de volta. Muros nos separam de pessoas. Pontes nos aproximam. Foi isso que aconteceu. Eles estavam distantes 20 anos, mas ambos decidiram derrubar os muros. E foi criada uma ponte. O próprio Deus estabeleceu a ponte. E eles se abraçaram. Houve reconciliação. Porque é assim que deve acontecer. Agora, quantas vezes nós levantamos muros, principalmente com pessoas que nós amamos? Quantos muros são estabelecidos por nós mesmos? A pessoa fala uma coisinha que você não gosta, está na minha lista. Deixa estar. A hora dela vai chegar. Fica na lista negra. Porque o ser humano é bom, é ou não é? O ser humano é bom, gente? É perverso. O outro vem com o braço: me perdoa. Eu morro, mas eu não te perdoo, que eu sou ruim igual a peste. Tem pessoas assim. Porque um coração ferido só cria muro, só cria obstáculo. Mas um coração curado quer aproximação, quer estar perto, ele cria pontes. Muros alimentam feridas. Quantas pessoas estão separadas das outras por causa de feridas? Lideranças estão feridas. Um dia me falaram
Era 7 de outubro de 1847. Eu lembro como hoje, estava chovendo, era um dia muito triste para mim. E a pessoa carrega essa ferida durante anos e anos e anos, e às vezes morre com isso. A gente precisa estabelecer pontes. Deus nos trouxe para esse ambiente para a gente promover os outros, não para a gente se promover. Nós estamos aqui como agentes de cura. A gente precisa curar um ao outro. E eu estou vendo que Deus hoje vai derrubar alguns muros aqui, irmãos. Pessoas que ficam brigadas por causa de nada. Casais que ficam dormindo um virado para um lado e o outro para o outro por causa de nada. Por causa de nada. Às vezes a pessoa está lá tranquila no ambiente, olhando para algum lugar. Como um dia eu estava sentado com um casal e a gente comendo. E o irmão olhou para o lado. Simplesmente olhou. E a pessoa olhou, tu está olhando para quem? E eu digo, meu Deus, olha para frente, olha para frente. Olha para frente, olha para mim. Às vezes a gente briga por nada. Não perca tempo com isso não. Você que chegou aqui brigado, que eu sei que casal não briga. Graças a Deus. Aqui não acontece isso, só em Israel. Mas estabeleça conexões entre você e sua casa. Aproxime dessas pessoas. Diga que você as ama, que elas são importantes, que você errou mesmo não tendo feito absolutamente nada. Se coloque no lugar do outro. Irmão, como é difícil a gente derrubar um muro. Como é difícil a gente chegar para o outro e dizer, cara, me perdoa. Porque às vezes o outro está com o coração ferido, está magoado. Eu lembro de José, quem não lembra de José? Eu pergunto, muitas pessoas falam assim, o plano de Deus se cumpriu na vida de José, depois que os irmãos jogaram no poço. Foi ou não foi? Mas deixa eu te falar, Deus ia levar ele do mesmo jeito. Agora, quem é que criou o muro entre os irmãos? Foi o próprio Jacó, que ele tinha uma preferência, e ele então faz uma túnica diferente para o outro, e diz, esse é o cara. E os irmãos falaram, vamos matar então esse cara, que aí vai sobrar um elogiozinho para nós. Muros, por causa de nada. O que é uma túnica? O que é, irmãos? Às vezes uma palavra que sai no momento inconveniente, que todo mundo solta, ou ninguém solta aqui. Quem já soltou uma palavra não muito agradável que feriu o outro? E que você falou assim, poxa, eu errei. E foi lá e resolveu fazer a ponte. Mas tem gente não, tem gente que faz, ainda passa e diz, é para aprender. Cria muro. Estabeleça as conexões. Volte para este lugar. Porque é nesse lugar que Deus promove cura e restauração. Muros limitam a visão, pontes ampliam o horizonte. Às vezes a gente não está nem enxergando o que é para ser realmente visto, mas Deus estabelece conexões para fazer com que a gente venha olhar com os olhos dos outros. E você já tentou enxergar pelos olhos dos outros? Faça isso, tente isso, que você vai ver que vai ser diferente. Jacó agora podia viver o presente sem ser assombrado. Por quê? Porque ele corrigiu o curso.
É isso que você precisa fazer, corrigir o curso da sua vida. Agora Jacó não trilhava mais os seus próprios caminhos, ele não tinha mais atalho, o pecado não era mais problema. Agora Jacó estava entregue nas mãos do Senhor. E se ele está entregue nas mãos do Senhor, você pode ter certeza que ele vai ter um final brilhante. Muros nos tornam passivos. Quantas vezes isso acontece muito, sabe quando? No mundo animal. Quem já viu aqui o leão pegando a sua presa? Sabe como é que ele faz? O leão ele chega e entra na manada e vai destruindo logo, é assim? Não, ele corre do lado. Aí ele fica olhando os fracos, os velhos, os mais novos, os doentes, vendo o que é mais fácil. Qual era o mais fácil a manada fazer? Se o leão entra aqui, como nós somos muitos, nós vamos dar uma taca no leão. É ou não é? Dava ou não dava? Mas o que eles fazem? Perna para que te quero. Quem ficar, ficou. Quem se arrebentar, se arrebentou. E vamos embora. E fica preso. O que eu aprendo com isso? O mal, ele só prevalece quando pessoas de bem, igual eu e você, não fazemos absolutamente nada. Às vezes a gente está vendo o irmão indo para o buraco. Por que a gente não faz a ponte? E diz, meu amigo, esse caminho é ruim. Esse caminho não é legal. Vamos estar juntos. Faça a ponte. Ah, mas ele é orgulhoso. Faça a ponte. Que mais orgulhoso é aquele que vê e que sabe que pode ajudar e não ajuda. E ainda que tem um nome que é filho de Deus. Faça pontes. Traga as pessoas para perto. Gere no coração delas o amor de Deus. Porque o amor de Deus também nos alcançou. E não alcançou a gente, não é porque a gente era bom, é porque Deus tem um propósito eterno nas nossas vidas. É simplesmente por isso. Quantos muros nós erguemos diariamente, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, na célula, partidarismos. A gente não inclui. Por quê? Porque a gente tem a nossa panela, o nosso grupo. Irmão, aqui é um panelão, é junto e misturado igual purê de batata. O irmão está fora, joga no panelão. Lá nós vamos amassar ele, vamos cozinhar ele. Mas ele vai se tornar um de nós. Porque você vai estabelecer a ponte. E é isso que a gente precisa fazer. E é hora de fazer alguma coisa, irmãos. Não tem como a gente ficar passivo. É hora da gente agir. Derrubar muros e construir pontes. Diga, derrubar muros e construir pontes. Derrubar muros e construir pontes. Muros nos tornam preconceituosos. Pontes nos fazem enxergar Deus. Quantos de nós somos preconceituosos? Porque o irmão dá uma balançada diferente, porque o irmão sapateia no poder, porque o irmão tem um timbre de voz diferente. Irmãos, nós vamos para o mesmo céu. A placa aqui não importa. O que importa é você e as pessoas que Deus está trazendo para esse lugar. Deus é diferente, Ele não olha como a gente olha. Deus não vê como você vê. 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura,
porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus olhou para você e viu aquilo que nem você mesmo acredita. Deus viu alguma... Eu olho para mim às vezes e falo assim, meu Deus do céu, você tem coisa boa aqui. Às vezes a gente quer ser tão bom, irmãos. Mas você não já viu o pastor com raiva? Você já viu? Pergunte à pastora, que ela vai te falar quando o pastor fica com raiva. Eu viro o baiano. Só que quando eu dou minha giratória, para que eu fiz isso? Aí eu mesmo coloco a mão na minha cabeça, vai saindo de 100 em 100 e acabou. Você já orou por você? Quando você está endemoniado dentro de casa? Ou você nunca ficou? Uma vez tinha um irmão que... O irmão trabalhava de pedreiro. E ele estava pregando uma tábua. E ele deu uma martelada, deu duas. Irmão, na terceira pegou bem na cabeça do dedo. E ele soltou o martelo, ele se arrupiou todinho. E ele olhou para a gente, era eu e outro irmão que estava junto, e disse, glória a Deus. Irmão, você vê a cabeça do dedo do irmão. Eu digo ali, por mais que ele disse com a boca, mas o coração estava longe. E esse irmão nesse dia estava pesado. O negócio não estava muito bom para ele. Um andame gigantesco. Não era esses andames de hoje, né, que tem uns ferrinhos. Era aqueles construídos de pau. E ele disse, põe massa. E o irmão, vá. Mais massa, rapaz. E o outro, vá. Tu é fraco. E o outro, vá. Foi enchendo o caixote dele. Põe tijolo agora, põe tijolo. Foi colocando tijolo. Mano, daqui a pouco a gente só escutou. E o irmão grudado nos dois perfis. A gente só viu quando fez. Despencou. O irmão se arrebentou todo. E ele levantou. E disse... Deus é bom demais. É você que escolhe como o seu dia vai ser. Eu sei que tem dias que parece que a gente está azarado. Você passa no meio da rua, acontece alguma coisa, alguém te fecha. Quem já brigou no trânsito? Ninguém? Vocês são crentes, irmão. Quem já brigou por causa do hambúrguer, que não veio direito? Agora você brigou. Isso somos nós. Deixa eu te falar aqui. Se você não frear a fera que você tem dentro de você, você nunca vai se parecer com o Senhor. São nesses momentos que nós somos provados. E a gente precisa ser aprovado na prova, para que Deus olhe para a gente, e venha abençoar a nossa vida. Lá em Efésios 2, 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe, mas já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, nos trouxe para perto. Ele fez a ponte. Você estava distante, você não tinha direito a nada, mas Ele disse, eu vou derrubar o muro e vou edificar a ponte. E Ele colocou a ponte, e hoje nós estamos aqui.
Quem lembra aqui do Muro de Berlim, edificado em 1961? Irmão, famílias foram separadas por causa desse muro. As pessoas eram parentes e ficaram 49 anos distantes uma das outras. Por causa de quê? De um muro. Não podiam se falar. Que coisa. Recém-nascidos que nasciam ali, a mãe ficava de um lado e a criança do outro. Foram separados, divididos. Por causa de quê? Às vezes nós criamos tantas barreiras para impedir que os outros não alcancem, porque o primeiro lugar precisa ser meu. E quem disse que tem que ser o primeiro lugar para mim? Jesus nos ensinou isso, quando falou por discípulos: quem quiser ser o maior, seja o menor e servo de todos. Aprenda a servir. Aprenda a servir. O muro caiu em 1989. Irmãos, me perdoe, 49 anos não, foram 28 anos. 28 anos. 49 anos foi a ponte de Niterói, que foi edificada em 1974. Eu sei disso porque foi o ano que eu nasci. Como eu tenho 49, então está aqui na cachola. 49 anos que a ponte liga famílias, traz um para cá, outro para lá, todo mundo pode estar junto, misturado, eles podem se abraçar, eles podem se amar, eles podem estar felizes. Muros nos separam, mas pontes nos aproximam. E eu creio que Deus está levando a gente para esse lugar. Dentro da geografia da comunicação, nós cremos que Deus sempre vai promover pontes, para que outras pessoas venham alcançar aquilo que Deus tem para a vida delas. Você é um construtor de pontes. Diga: eu sou um construtor de pontes. Eu vou derrubar os muros que me impediam de me aproximar das pessoas. Você é o construtor de pontes para o seu pastor. Se eu fiz alguma coisa com você, você ficou triste, olha eu aqui, venha falar comigo e diga: pastor Cafajeste, mas fale para mim. Fale para mim. Se é o seu líder, diga para ele também, seja honesto com ele. Diga: olha, eu não gostei que você fez isso, mas derrube o muro, crie uma ponte. Se é na sua casa, marido, mulher, filhos, faça a mesma coisa, derrube os muros, crie pontes. Seja aquilo que o Senhor sonhou que você seria, um homem e uma mulher extraordinários. E Deus vai levar a gente para onde Ele quer que a gente esteja. E a gente vai viver o melhor de Deus, porque Ele tem promessa para a nossa vida.